Graças a Deus. E o Espírito Santo, então, venha nos dar a direção para que possamos semear a boa semente, para que, então, venhamos colher os bons frutos. E quem dá a direção é o Espírito Santo. Falando nisso, eu estava aqui meditando nas palavras que Jesus disse para os seus discípulos. Ele disse assim, olha só que bacana, você pode pegar aí na sua Bíblia, João 14, a partir do versículo 16. Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus era um consolador dos discípulos, mas ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo. Aí ele diz, continua, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito de verdade. Por que o mundo não pode receber o Espírito de verdade? Essa é a pergunta. Porque o mundo vive na mentira. Só isso. Como que um mundo que vive, gosta da mentira, que depende da mentira, pode receber o Espírito de verdade? Impossível. Impossível. Como é que pode combinar a luz com as trevas? Que casamento há entre a luz e as trevas? Impossível. Então ele diz, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Olha só, porque não o vê, o mundo vive do que vê, do que sente, do que apalpa. Ver para crer, que o mundo diz. Mas na nossa fé é crer para ver. O mundo não pode receber o Espírito de verdade porque o mundo vive na mentira. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Vós o conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer, dentro de vós. Isso é grandioso. Você já imaginou, minha amiga e meu caro amigo, o Espírito de Deus fazendo morada no seu corpo, dirigindo a sua mente, conduzindo o seu coração? Imagine, pense nisso. O Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo, do Criador, o mesmo Espírito que disse, haja luz, e a luz se fez. O mesmo Espírito que com a sua voz, a sua palavra, criou todas as coisas que existem. Imagine ele dentro de você. Já percebeu o espírito da coisa? Pois é, Jesus disse, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo vive na mentira, como é que vai conhecer a verdade? A não ser que o mundo, que as pessoas do mundo, que gostam do mundo, virem as costas para o mundo e se voltem para o Deus vivo. Mas Jesus disse, vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Aí ele diz mais, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco
e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Vós me vereis. E porque eu vivo, e vós vivereis. Porque eu vivo, vós vivereis. Então, como é que a gente pode ver? Jesus disse assim, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E, de fato, os discípulos viram Jesus ressuscitado. Durante 50 dias, Jesus apareceu para os seus discípulos. Ele apareceu até que ele ascendeu aos céus. Aliás, 40 dias, se eu não me engano. Mas 40, 50 não faz diferença. O que importa é que ele, durante 40 ou 50 dias, ele apareceu para os discípulos, ao vivo. Hoje, Jesus vive em nós, na pessoa do Espírito Santo, porque ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo são uma só pessoa, um só Deus. E os três em um só ser, que é um ser divino. Então, aqui nós temos uma revelação de Jesus para aqueles que ainda não conhecem Deus, não conhecem Jesus. Quem nos faz ver Jesus é o Espírito Santo. Ele nos guia para que a gente tenha olhos espirituais, porque se Deus é espírito, como você pode vê-lo com os seus olhos físicos? Impossível. Você tem que ser espírito para poder vê-lo. É ou não é? Porque ele é espírito. Você vê o seu espírito? Não, nem eu. Você vê a sua alma? Não, nem eu. Mas nós sabemos, temos consciência que temos o espírito, nós temos a alma, muito além do nosso corpo deteriorável. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá a visão de Deus em nós. E essa visão não é com os olhos físicos. Quando a pessoa é espiritual, quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela é espírito. Ela deixa de ser carnal, ela deixa de viver segundo os seus 5 sentidos para viver com um sentido extra, o sentido espiritual, o sentido de Deus, que é espírito. Então, quem nasce do espírito é espírito e, consequentemente, porque é espírito, consegue ver Jesus nas pessoas. Consegue ver. Assim como também consegue ver o diabo nas pessoas. A gente consegue ver. Não fisicamente, mas espiritualmente. Não se esqueça. Deus é espírito, o diabo também é espírito. Como que você pode ver o Espírito de Deus se você não for espírito, nascido do Espírito Santo? Espiritual, você não é espiritual. Não tem como. Agora, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é espírito, ela é espiritual. Ela tem olhos espirituais, ela tem entendimento espiritual, ela tem visão espiritual, ela tem ouvidos espiritual, para que então possa ouvir, ser guiada, dirigida, conduzida pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. E interessante, porque, como experiência pessoal, nossa, Esther e eu, nós achamos um ou outro, não foi por acaso. Não foi por acaso. Não foi sorte. Nada disso. Mas o Espírito Santo dirigiu a Esther até a mim e eu até ela.
e combinou nós dois. Então, veja como é importante a pessoa receber o Espírito Santo. É importante sobre todos os aspectos, sobretudo para a salvação da nossa alma. Mas, no dia a dia, no cotidiano da nossa vida aqui na Terra, veja como tem uma importância significativa, extraordinária. Porque nossa família começou com a nossa união. Esther e eu e a Esther. Então, do nosso casamento, que foi conduzido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, então nós podemos constituir família. E a nossa família segue caminhando, segue avançando, mesmo diante de tantas lutas, de sabores, de tantas confusões nesse mundo. Nós vivemos num mundo espiritual, num mundo ordeiro, de disciplina, de verdade, de sinceridade. Então, nós podemos ser referência para tantos quantos querem ver os casais, os solteiros, para todo mundo. Nós podemos ser referência porque nós temos um casamento abençoado, somos felizes, graças a Deus, graças a Deus. Então, veja só, eu vi o Espírito Santo na Esther, a Esther viu o Espírito Santo em mim. Eu vi o Senhor Jesus na Esther e a Esther viu Jesus em mim. Entendeu? Então, Jesus disse, não vou deixá-los órfãos. E de fato não deixou. Hoje, nós temos essa convicção pessoal, essa fé sobrenatural, não é uma fé emocional, não é uma fé do coração, é uma fé racional, inteligente. É uma fé sobrenatural, além do que é natural. A gente sabe que se plantarmos arroz, nós vamos colher arroz. Nós colhemos aquilo que plantamos. Mas quando a gente tem uma fé sobrenatural, a gente tem visão do que Deus quer que nós façamos, que nós plantemos e onde vamos plantar. Então veja como é importante você investir no recebimento do Espírito Santo, para que você tenha uma vida de qualidade, você possa construir uma vida que venha se perpetuar enquanto essa terra existir. Mas uma vida que realmente santifica o nome do Senhor Jesus na sua vida. É esse é o objetivo de Deus. Ele disse, não vou deixá-los órfãos, voltarei para vós. Que maravilha. Então, quando você receber o Espírito Santo, você vai entender tudinho isso aqui que eu estou falando. Se você já recebeu, eu estou falando claro, você está entendendo perfeitamente. Mas se você não está entendendo, você tem dúvidas, é porque falta o Espírito de Deus para fazê-lo entender a sua palavra, que para mim é simples, poderosa, reveladora, gloriosa, para fazer mudar a vida de qualquer um. Mas para outras pessoas que não têm ainda o Espírito Santo, é confusa. Mas como isso? Como aquilo? Então as pessoas ficam cheias de dúvidas, de perguntas. Mas por que isso? E por que aquilo? Você responde uma pergunta, ela vem com outra. E depois você responde aquela outra, ela vem com outra. E sempre não para nunca. Por quê? Porque, coitada, ela está vazia. Vazia do Espírito Santo. Vazia do Consolador. Que maravilha. Então, nessa fogueira santa, amiga e amigo, invista toda a sua força, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu pensamento, todo o seu intelecto, todo o seu ser. Coloque tudo no altar, todo o seu coração. Não faça apenas colocar o material no altar e ficar esperando
o milagre. Não. Coloque sobretudo o coração, porque Deus disse, este povo, referindo-se aos fariseus, referindo-se aos religiosos, os oficiais da religião judaica, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, não adianta nada. Não adianta nada fazer sacrifícios, fazer louvores, guardar o sábado, fazer jejum, se o coração está longe do altar. O que adianta colocar no altar o material e o coração deixar lá fora, com a vida toda irregular, toda errada, que você sabe avaliar-se a si mesmo, é ou não é? Bem, essa é a palavra. Voltarei para vós outros. Voltarei para vós outros. Ele disse isso. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Isso. E você só pode ver Jesus, minha amiga e meu amigo, quando você nascer do Espírito Santo. Só Ele, o Espírito de Deus, o Consolador, pode revelar, abrir os seus olhos espirituais, para que então você possa ver Jesus e se alegrar e ter o gozo da sua presença. Deus abençoe a vocês. Até logo mais, nós estaremos aqui juntos aqui no templo às 9h30. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.